Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cakes, viu? Quem não sabe o que é cake, são aquelas mudinhas, né? Que algumas orquídeas produzem ao longo dos bulbos delas, né? Isso é muito comum nos dendróbions, acontece com as phalaenopsis também. Então, devido a várias dúvidas, né? De como retirar esses cakezinhos aí da planta-mãe, como replantar, como cuidar, quanto tempo leva para florir, né? Devido a várias dúvidas aí em relação a eles, eu vou estar gravando esse vídeo de hoje e vou mostrar tudo para vocês sobre os cakes, tá? Como retirar da planta-mãe, vou mostrar várias formas de plantio deles para vocês terem resultados, né? E não perder nenhum deles aí. Então, assiste o vídeo até o final. Se você tá com alguma planta que tem algum cakezinho aí, você tá em dúvida de como retirar, como cuidar dessa mudinha, né? Assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar vocês aí, né? Que não são inscritos no canal, às vezes tá chegando agora, já vai se inscrevendo, porque aqui de segunda a sábado sempre tem vídeos aqui, sempre tem dicas novas sobre o cultivo das orquídeas. Então se inscreve aí, só clicar no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e também vou deixar aqui na descrição um link aí para você que quer aprender mais aí sobre o cultivo das orquídeas, né? Quer aprender algumas técnicas legais aí para cultivar suas plantas, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Então vamos lá, vamos ver como que cuida dessas mudinhas de orquídeas. Então, gente, olha só, já posicionei a câmera aqui para mostrar para vocês, né, mais de perto aí o processo de retirada desses cakes da planta-mãe. Vocês podem ver, a gente vai estar tirando aqui, ó, do Dendrobium fimbriatum, esse grandão que tem aqui, né, ele tá cheio de mudinhas e eu vou estar ensinando para vocês aí. Para começar, a gente tem que saber o momento certo, né, de estar retirando esses cakes. O que eu aconselho para vocês? Sempre retirem eles quando eles já tiverem com um bulbo desenvolvido. Olha aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui ele já emitiu um bulbo, né? Esse bulbo aqui já até tá adulto praticamente e ele emitiu um brotinho novo. Então, geralmente, quando acontece isso, a plantinha tem pelo menos 2 bulbos, né? Ela vai se desenvolver mais rápido, entendeu? Dificilmente você vai perder uma planta nesse estado, grandinha assim. Mas às vezes algumas pessoas, né, tem alguma orquídea aí que às vezes está até debilitada por conta do cake e tudo mais. Às vezes a plantinha tá com um cakezinho pequenininho desse jeito, né? Tem como fazer uma plantinha dessa sobreviver. Mas para você retirar ele, vai ter que ter algumas raízes. E no caso aqui, se você tiver uma plantinha com um cakezinho pequenininho assim e ele não tiver raízes, tiver bem pouquinha raiz, né? Eu aconselho vocês deixarem e esperar as raizinhas crescerem mais, tá? Geralmente em dendróbions é mais fácil a gente cultivar eles, né? Acontece muito nas phalaenopsis, vamos dizer assim, de elas produzirem cakes e às vezes as raízes não se desenvolvem. Então, no caso de phalaenopsis, eu sempre aconselho esperar ter bastante raizinha, tá? Vocês podem observar, ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele já tem 3 bulbos. Eu gosto de tirar eles nesse estágio aqui. Por quê? Porque ele já tem várias reservas de nutrientes. Ele já emitiu o primeiro bulbozinho, né? Já desenvolveu, emitiu um novo brotinho, desenvolveu e agora tá com uma terceira brotação aqui. Então tá um cakezinho bem grande, bem desenvolvido. Por mais que esse aqui não tenha tantas raízes, eu posso tirar e posso replantar. Por quê? Porque ele vai ter essa reserva de nutriente aqui, ele vai ter essa reserva de energia, né? Então, geralmente em plantas aí, em dendróbions, que tem essa reserva de energia e a plantinha tá com mais de um bulbo, vocês podem estar retirando mesmo que não tenha tantas raízes, porque ele vai ter força para se desenvolver e para se adaptar aí, né? Longe da planta mãe, que é a planta, né? A planta principal que tá dando nutrientes para ele se desenvolver. Então, assim, igual eu falei, em dendróbions é mais fácil. Geralmente em phalaenopsis, como ela não tem essa reserva de nutriente, vocês vão ter que esperar, no mínimo, aí crescer umas 5 raizinhas, tá? As raizinhas estiverem grandinhas assim, para vocês estarem retirando. Uma dica para quem tem phalaenopsis aí, às vezes ela tá soltando o cakezinho, mas nada de raiz, coloca uma buchinha de sphagnum bem no pezinho do cake. Vamos supor que isso aqui é uma phalaenopsis, só para exemplificar para vocês. Vocês vão colocar uma buchinha de sphagnum bem assim no pezinho, né? E vai estar regando com um pouquinho de enraizador, tá? Mistura água com enraizador e rega, que aquilo ali vai estimular o nascimento de raizinha no cake. É bem importante, nada de exagero de umidade, tá? Eu acho que deu para entender certinho nas phalaenopsis.
quando não está desenvolvendo raiz, faz isso. Se a raizinha já está saindo, mas está pequenininha, é só aguardar ficar um pouquinho maior, é só aguardar as raizinhas desenvolverem melhor, né? Que aí vocês podem estar retirando elas, os cakezinhos aí, e estarem replantando, tá? Então vamos lá, ó, a gente tem algumas formas de retirar esses cakes, né? Uma das formas é você simplesmente vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, esse aqui, ó. Vocês vêm aqui, pega bem no pezinho do cake, ó. Bem no pezinho do cake e vira ele, ó. Tá vendo? Você soltou ele do bulbo, né? Soltou ele da planta mãe e aí não machucou muito, tá vendo aqui, ó? Deu só um pontinho aqui de onde ele estava grudado, né? Agarrado na planta mãe. Então, ó, esse aqui soltou mais fácil, mas tem alguns que é mais complicado. Então sempre pega bem no pezinho e torce ele, que ele vai estar se soltando. Tá vendo? Não tá focando muito bem a câmera, mas enfim. Eu acho que deu para entender, né? Isso aqui é uma das formas que a gente faz para poder retirar eles. Vamos aqui de novo, ó. Vocês podem ver, tá bem grudadinho, né? Então você segura bem firme no pezinho dele, porque se você às vezes puxar aqui, ele pode quebrar aqui em cima, aí você vai perder a plantinha. Então segura bem no pezinho, torce ele, ó. Torceu ele, ele vai arrancar e você vai estar retirando ele aí, ó, da planta mãe sem nenhum problema. Desse jeito você vai cortar imediatamente, né, os nutrientes que a planta mãe estava dando para ele. Então você tem que cultivar ele certinho, fazer o plantio correto e a adubação para ele se desenvolver bem. Porque aí você cortou totalmente a energia, né, que tinha no bulbo, que ele estava grudado, que estava indo para ele, fazendo ele se desenvolver mais rápido. Mas tem outra técnica que a gente faz geralmente para retirar esses cakes, que eu gosto bastante também, que é o seguinte. Você vai pegar o bulbo, tá vendo? Geralmente a gente faz isso com dendrobium, tá? A gente não faz com outros tipos de planta, não. Você vai cortar mais ou menos uns 3 gominhos pra cima, ó. Tá vendo? Corta uns 3 gominhos pra cima aqui, ó. O bulbo. E tá pronto, você tirou ele, não causou nenhum ferimento, vamos ver se foca que tá difícil, não causou nenhum ferimento, né, no cakezinho e ainda tirou esse pedacinho de bulbo aqui, né, que por mais que não esteja ligado na planta mãe, esse pedaço do bulbo que ficou aqui, ele ainda tem energia, então ele ainda vai estar dando energia pro cakezinho se desenvolver, né, e vai ajudar ele aí. Então a gente tem essa forma aqui que eu faço bastante, principalmente quando é dendrobiums, né. E a gente tem a outra forma, que é só você segurar bem firme no pezinho dele, virar e pronto. Nas Phalaenopsis, eu sempre aconselho vocês fazerem isso, tá? Tá o cakezinho da Phalaenopsis ali, você vem aqui, vamos supor, na haste floral, né? Na haste floral, você corta um pedacinho da haste assim, ó, pra ainda ficar um pedacinho da haste com um pouquinho de nutriente e o cakezinho continuar se desenvolvendo, né? E não ter uma mudança muito brusca aí, né? De nutrientes, de umidade e tudo mais. Então, nas Phalaenopsis, quando tá na haste, é assim. Quando uma Phalaenopsis emite cake no pezinho dela ali, eu aconselho vocês deixarem, porque aquilo ali vai crescendo, né? Vai virando meio que uma moitinha e ela floresce bem mais, tá? Nesse caso aqui é porque tem muito cake nos dendrobiums e geralmente neles aqui não é muita vantagem deixar, não. Tá bom? Então é desse jeito geralmente que eu tiro eles. Quando vocês cortam um bulbo desse jeito aqui, dessa forma que eu cortei, ó. Tá vendo? É sempre bom passar a canela em pó nos dois lados, tá? Na planta mãe e aqui nesse pedacinho aqui que vocês cortaram, tá? Então geralmente eu retiro eles desse jeito. Vou terminar de retirar eles aqui e já volto pra gente estar plantando eles. Vamos lá. Então, pessoal, olha só, retirei alguns lá, ainda tem um monte lá na planta ainda, tirei só alguns mesmo para gravar o vídeo aqui rapidinho para vocês, né? E vocês podem ver, ó, que são todos cakezinhos grandes, né? Mas as dicas que eu vou passar aqui para vocês hoje vale para qualquer cakezinho que você tem aí, tá? Desde que você tirou no momento correto, igual eu mostrei para vocês aqui no vídeo de hoje, tá perfeito, não vai ter nenhum problema, tá? Então, assim, vocês podem observar aqui, ó, tem vários tipos, né? Várias formas de vocês estarem plantando eles. Vocês podem plantar em cachepozinho, vocês podem plantar em vasinho de barro, pode amarrar em tronquinho, né? E também plantar no carvão puro, no vasinho de plástico. Mas o que que acontece? Cada tipo de plantio desse aqui vai mudar a umidade, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a umidade deles, porque quando ele estava ali agarrado na planta mãe, ele estava recebendo umidade e nutriente dela. Ele não precisava, né, se virar aí, vamos dizer assim, para poder se desenvolver. Então ele pegava a energia da planta mãe e se desenvolvia sem nenhum esforço. A partir do momento que você tira ele dela, né, que você separa os dois, o que que acontece? O cake vai ter que começar a se virar, ele vai ter que começar a se desenvolver
desenvolver, né, se esforçar, vamos dizer assim, para poder sobreviver. Então a gente tem meio que facilitar o ambiente, facilitar a adaptação para ele se desenvolver bem e acabar não morrendo. Como que a gente facilita isso? Evitar excesso de umidade e evitar falta de umidade, tá? É muito importante isso. Igual eu vou falar aqui para vocês hoje, ó. Quando vocês pegam plantinhas assim, esses cakezinhos, essas mudinhas, e quer plantar elas no vasinho de barro ou então no cachepozinho, vocês não podem plantar no carvão puro, tá? Por quê? Porque são mudinhas pequenininhas, mudinhas que precisam de um cuidado um pouquinho mais especial, né? São mudinhas que precisam de um pouquinho mais de umidade, e se você colocar no carvão puro em um vaso de barro, vai secar muito rápido, né? A não ser que você regue bastante, de manhã e à tarde, aí não tem problema, né? Mas geralmente o pessoal que não tem muito tempo de regar, né? Às vezes ficar regando uma planta e deixando outra, às vezes é meio complicado, né? Então, quando vocês forem fazer isso, quiserem plantar essas mudinhas para elas se desenvolverem, se adaptarem e quiserem plantar no vasinho de barro ou então no cachepô, eu aconselho vocês colocarem um pouquinho de esfagno, tá? Mesmo que você queira plantar no carvão puro, pode plantar, coloca ali o carvão, coloca eles e põe um pouquinho de esfagno por cima. Porque esse esfagno vai ajudar um pouquinho na umidade e vai ajudar um pouquinho na adaptação deles, tá? Plantar eles já nos tronquinhos, coloca também esfagno, tá? Para poder ajudar na umidade, ajudar na adaptação da planta, porque igual eu falei, a partir de agora ela vai ter que se virar sozinha, né? Agora sim, se você quiser plantar num vasinho de plástico, só no vasinho de plástico, pode colocar no carvão puro, não precisa de esfagno, não precisa de nada, é só molhar todos os dias que não vai ter problema, porque o vasinho de plástico, ele vai ajudar na umidade, ele vai manter um pouquinho mais de umidade ali no substrato, entendeu? Ao contrário aqui, se você arranca um cake e amarra num tronco sem nada, seco, sem nada, é muito fácil a plantinha desidratar e acabar morrendo, né? Se você arranca ele e já coloca num vaso de barro e coloca carvão em pedação grande, a planta provavelmente vai desidratar e vai acabar morrendo, né? Então tá aí o problema que muita gente às vezes não tem resultado no cultivo, né? Do carvão puro e tudo mais. Tem que saber escolher o vaso certo, tem que saber como que a planta tá, né? E principalmente os cakes tem que dar um pouquinho mais de atenção para eles. Então, por exemplo, eu vou amarrar um aqui no tronco para vocês verem, ó. Vou pegar esse aqui. Mesmo nos cakes, segue aquela ordem normal de ver qual que é a frente, qual que é a traseira da planta, né? No caso, esse aqui dá para ver isso porque ele já desenvolveu vários bulbos. Se ele tá só com um bulbozinho, né? Tá só com um pedacinho aí, um galinho, aí não tem problema, vocês podem amarrar de qualquer jeito que ele vai desenvolver. Depois eu vou mostrar para vocês alguns que eu plantei aqui, né? Que tava desse jeito aqui, ó. Só uma batatinha. Então vamos lá, ó. Esse aqui vocês podem ver que ele tá sempre desenvolvendo por essa parte aqui, ó. Não sei se não tá focando aqui, ó. Tá vendo? Tá desenvolvendo por essa parte. Esse brotinho aqui não vingou, mas é por aqui que ele vai brotar. Então a gente vai colocar ele aqui no tronco, ó. Posicionar ele dessa forma. Então olha aqui, coloquei ele aqui, firmei ele aqui. Vou pegar um pouquinho de esfagno, ó. Vou enrolar aqui ao redor dele, né? Enrolei o esfagno aqui ao redor do cakezinho. E agora eu vou estar simplesmente pegando um barbante, né? Eu gosto muito de amarrar com barbante. Então vocês podem estar utilizando aí, porque com o tempo ele se desfaz, né? E fica mais fácil. Vocês vão estar pegando o barbante, enrolando aqui, ó, deixando ele bem firme, que segue normalmente, tá? A forma como a gente replanta as outras orquídeas serve para os cakes também. Tem que ficar firme, porque senão não desenvolve, né? Firmou ele bem no tronco, amarrou, né, ó. Amarrou ele, tá perfeito. Ele já tá replantado. Vamos ali. Já tá replantado. Depois do replante é só chacoalhar para ver se ele não tá caindo nem nada e tá perfeito. Uma plantinha dessa, geralmente um cake, ele leva no máximo até 3 anos para florescer. Tá bom? Porque quando é sementinha, né, leva de 5 a 8 anos, mais ou menos. Os cakes, eles já são mais rápidos. E uma coisa muito interessante é que o cake, essa mudinha, quando ela brota da orquídea, ela é um clone da planta mãe. Então, tudo que tem na planta mãe vai estar saindo nele aqui, entendeu? O jeito da flor, a coloração, tudo mais. Então, ele é meio que um clone, tá? Ó. Amarrou no tronquinho, tá perfeito, não tem segredo. Quer plantar num vasinho aqui, tem que olhar o tamanho do vaso, né? Esse vaso aqui tá gigante, tá enorme. Então, eu posso estar juntando várias mudinhas aqui. Essa aqui eu nem tirei ela do... Ó, eu posso estar juntando várias mudinhas aqui, ó.
e plantando nesse vaso maior, até elas se desenvolverem. Posso fazer como se fosse um berçário, só até ver o desenvolvimento delas. Então eu venho aqui, ó, coloco um pouquinho de carvão. Vocês podem ver que esse carvão ele tá bem em pedacinhos pequenininhos para ajudar na umidade, né? Vasinho de barro, carvão, igual eu mostrei para vocês. Eu não aconselho plantar os cakes só no carvão puro, em vaso de plástico ou em cachepô, né? Eu vou estar replantando só nesse vasinho aqui, mas vai servir do mesmo jeito para o cachepô, tá? Coloquei aqui um pouquinho de carvão no fundo. Vou estar posicionando os cakes aqui, ó. Esses aqui eles estão meio complicados porque eles não estão seguindo um padrão assim de crescimento, né? Então a gente vai ter que ir colocando mais ou menos de um jeito que eles fiquem bem bonitinhos, né? Então, ó, a gente coloca, dá pra fazer como se fosse um coletivo mesmo, né? E aí coloca o esfagno por cima, ó, tampando as raizinhas. Tá vendo, ó? Quem não tem esfagno, quer plantar os cakezinhos, mas não acha esfagno, pode comprar. Casca de pinos, quebra ela em pedacinhos bem pequenininhos, mistura com o carvão e também dá certo, tá? Então isso aqui é uma dica que geralmente eu faço aqui e é muito legal, ó. Plantei aqui, a gente vai fazer igual eu falei, como se fosse um coletivo deles, né? Plantar vários aqui até eles começarem a se desenvolver. Quando começar a se desenvolver, a plantinha estiver bem bonitinha, pode estar retirando daqui e plantando elas individualmente, ou então, né, pode estar deixando aqui e esperar crescer, vai virar uma moitinha aqui, uma toceirinha bem legal, bem bonitinha. Então, geralmente é isso que eu faço. Quando o vaso é grande demais, dá para plantar mais de um, né, dá para plantar vários. Se vocês quiserem plantar eles individualmente, ó, escolhe um vasinho que não fique gigante, tá? Olha só, esse vasinho menorzinho que a gente acha para comprar, ó, fica perfeito para plantar uma mudinha dessa. Então, ó, coloco aqui. No caso, como é um vasinho de plástico, posso plantar no carvão puro, que não vai ter problemas, né? Agora aqui é só completar aí de carvão e ele vai estar plantado, tá perfeito, né? E é só seguir os cuidados. Então, resumindo, no tronco, coloca esfagno, tá? No caso dos cakes, para ajudar eles a se desenvolverem. No vasinho de barro ou no cachepô, pode plantar na metade o carvão e colocar o esfagno por cima. Quem não tiver esfagno, compra a casca de pinos, quebra ela em pedacinhos menores, porque vai ajudar a manter a umidade, né? E também, se você não tiver o esfagno, não tem problema, é só plantar num vasinho de plástico, dá para plantar no carvão puro e não tem problema nenhum, né? Aí agora aqui eu vou estar regando praticamente todos os dias. Como tá num vaso de barro, vai secar muito rápido, então todo dia eu posso estar regando, que não vai ter problema nenhum, né? A adubação é muito importante nesse período aqui, para adaptação dele, né? E para ele se acostumar aí a viver sozinho e produzir o seu próprio nutriente. Então, adubo de crescimento, pode estar utilizando adubo de crescimento aí de 15 em 15 dias. O bocashi pode colocar trouxinha de adubo orgânico e tá perfeito, tá? É desse jeito aí que geralmente a gente cultiva os cakes para eles se desenvolverem e não acabar morrendo, porque muita gente às vezes perde essas mudinhas por não saber como plantar, tá bom? Olha outra dica aqui, ó, que eu tenho para vocês. Pedacinho de xaxim velho, se vocês tiverem, ó, peguei 3 cakes. Esses aqui são cakezinhos que tava só com um bulbozinho, né? Peguei 3, juntei eles aqui, plantei no xaxim, né? Eu não tinha muito esfagno, coloquei um pouquinho e olha só, já tá saindo brotinho novo, já tá desenvolvendo, né? Então para tudo a gente arruma um jeito. Se vocês não tiverem nada disso, é só plantar e molhar, né? Um pouquinho mais, que vai ajudar aí no desenvolvimento deles, tá bom? Esse outro aqui, ó. Esse aqui, no caso, eu plantei num cachepôzinho pequenininho, no carvão puro, mas esse aqui, todo dia eu tô aqui molhando ele, né? Então, se vocês optarem por fazer assim, pode molhar todos os dias, mas é bom mesmo fazer do jeito que eu mostrei ali, porque aí você não precisa ficar se preocupando de, eu não sei se ele vai pra frente, eu não sei se tem a umidade certa, né? Desse jeito aqui tá perfeito, e mais pra frente eu venho mostrar pra vocês o desenvolvimento deles, tá bom? Então o vídeo de hoje era esse. Eu sei que ficou gigante, ficou enorme esse vídeo. Eu espero que vocês tenham assistido até o final. Quem assistiu até o final, coloca aí nos comentários, tá? Que assistiu o vídeo todo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu ajudei de alguma forma, curte o vídeo, compartilhe com seus
seus amigos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. E é isso, gente. Vou ficando por aqui hoje, mas amanhã tô de volta com mais dicas sobre o cultivo das orquídeas. Um beijão pra todos e fica todo mundo com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau, gente.